Olha como o Espírito Santo faz, né? Eu estava ali adorando e aí eu, com os olhos fechados, eu via muito claramente, né, ajuntamentos de pessoas, ajuntamentos gigantescos de pessoas levantando as mãos e se prostrando, chorando e gritando e se dando. E aí a Meriam vem e fala, não é em grandes eventos que o Senhor fala conosco, mas quando a gente está lá no lugar secreto, a sós com Deus, não é verdade? E nessa noite Deus me moveu para falar, eu já ia subir a falar isso, ela falou, disse como Deus faz, né? A conexão, quando Ele quer falar algo com a gente, quando Ele quer falar algo com a sua igreja. Você pode achar que esse é mais um culto de quarta-feira. Ah, sou líder de célula, sou anfitrião, preciso estar lá porque o pastor Igor pediu. Não, gente, esse não é mais um culto de quarta-feira. É um encontro nosso com o nosso amado, com o amado das nossas almas. Amém? Às vezes a gente se arruma para ter um encontro com alguém, uma amiga, ou sei lá, de repente você está namorando, se arruma para encontrar com seu namorado. A gente se arruma em casa para esperar o marido. Por que a gente não fica nessa mesma expectativa para ter um encontro com o nosso amado? Para onde você vai, animada desse jeito? Eu vou ali na casa do Pai, ter um encontro com o meu amado. Ele está me esperando. Ele tem algo novo para mim nessa noite. Ele tem presente do céu para mim nessa noite. Eu vou lá receber. E eu vou lá adorá-lo, vou lá beijar os seus pés. Não é verdade? Por que a gente não tem essa mesma expectativa? Aí vem o pastor Jean e fala, lembre do primeiro dia em que você encontrou o Senhor. Diz, fechou, Senhor. É justamente esse sentimento que eu estou tendo hoje. De trazer à memória o meu primeiro encontro com o meu amado. Não tem quando o casamento está frio, e os pastores de aconselhamento de casais sempre falam isso, o casamento está frio, você não vê mais ali as qualidades do seu marido, você não vê mais as qualidades da sua esposa. Aí é só você fazer algo muito interessante. Começa a lembrar da época em que você conheceu o seu cônjuge, né? O que te atraiu nessa pessoa, o que chamou a sua atenção nessa pessoa. Você achava ele lindo, educado, inteligente e tudo mais. É a mesma pessoa, gente, ele não mudou. É você que está enxergando com outros olhos agora. Deixou que os problemas abafassem tudo aquilo que você enxergava antes. A mesma coisa na nossa vida com Deus. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos com a nossa caminhada com Jesus e a gente já começa a ficar no automático. Vem no automático, ora no automático, lê a Bíblia no automático. E não é isso que o nosso amado quer de nós. Ele quer uma noiva entregue. Ele quer uma noiva adornada. Ele quer uma noiva dedicada, uma noiva apaixonada. Eu lembro quando eu me converti há quase 20 anos atrás, estava muito na moda canções que falavam assim, eu sou apaixonado, eu estou apaixonado. Você lembra disso? Quem é os antigos aqui? Né? Um dia desse eu estava lendo, eu estava no carro, o Jean colocou a música do David Keelan e ele falava, estou enfermo de amor. Eu disse, olha amor, ninguém canta mais isso, né, hoje em dia. Nessa época os cantores eram tão exagerados nas expressões, né? Mas era a forma como eles queriam expressar todo aquele avivamento, toda aquela paixão, aquele amor. E a gente não pode perder isso, irmãos. Não perca isso, não encare o culto de quarta-feira como um culto em que você tem que estar aqui por obrigação, onde é mais uma quarta como outra qualquer, pode ser a sua última quarta-feira, você não sabe, Jesus pode voltar amanhã, gente, é ou não é verdade? E aí a gente está levando a nossa vida com Jesus de qualquer jeito, que amor é esse? Não é mesmo? Então o Senhor quer nos renovar nessa noite. E nada melhor do que aprender com o irmão Paulo de novo, né? Estou aqui de novo para falar do irmão Paulo. Como é que pode? A pessoa morre há não sei quantos anos atrás e continua ensinando a gente até hoje e vai continuar ensinando, não é? A carta aos Filipenses é uma carta muito preciosa. Nós estudamos a carta aos Efésios e agora a gente está estudando a carta aos Filipenses e cada uma tem a sua particularidade. Cada uma tem riquezas e preciosidades, revelações de Deus para a nossa vida. Então, mais uma vez, antes de você abrir a sua Bíblia, feche os seus olhos e abaixe sua cabeça em reverência ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e abra o seu coração e diga, Senhor Jesus,
Esse não é mais um culto de quarta-feira qualquer. Eu não estou aqui de qualquer jeito, eu não estou aqui, Senhor, por obrigação. Eu quero estar aqui nessa noite, eu quero ouvir de Ti nessa noite, eu quero aprender do Senhor, eu quero a presença do Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu sei que tem mais do Senhor, eu sei que tem mais do Senhor. Mesmo sendo um culto de ensino, um culto de estudo, eu sei que o Senhor pode se revelar poderosamente em nosso meio nessa noite. E eu quero viver isso nessa noite. Eu quero ter uma experiência com o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2. Se você trouxe seu caderninho de estudos, prepare a sua caneta aí, que tem muitas coisas valiosas para anotar. Não perca, não ache que é bobagem, anote tudo, que eu sei que a palavra, como a palavra se renova, o Senhor vai continuar falando contigo no decorrer da semana. Para quem está com celular, coloca no modo avião, amém? Vai anotar no celular? Pode anotar, irmão, mas coloca no modo avião. Não deixa que ninguém te perturbe, não deixe que nada roube a semente nessa noite. Não deixe, porque é isso que Satanás quer. Satanás não tem nem muito trabalho, não. Ele não precisa nem te tirar aqui do culto, não. Ele nem precisa que você esteja em casa dormindo de perna para o ar. Apenas você ficar ligado aí no seu WhatsApp. Para ele já está de bom tamanho. Então coloque no modo avião. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler os 30 versículos, amém? Se tivesse 60, amém? Se tivesse 80. Glória a Deus. Então aqui a gente fez uma divisão. O nosso mestre, pastor Jean, me ajudou, né, a produzir esse estudo. Obviamente, né, gente, eu tenho o privilégio de tê-lo em casa. Não só mandar o estudo lá, mas está lá para eu tirar todas as minhas dúvidas, né, amor? Até atrapalho ele às vezes, ele se atrapalha de tanta pergunta que eu faço, né, amor? Então aqui nós dividimos em 4 fases esse capítulo 2 de Filipenses. A primeira divisão, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4, tá? Meninos, a versão é NVT, e aí conforme eu for lendo, vocês vão passando os versículos, por favor, tá bom? O versículo 1 diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Aqui ele já começa esse primeiro versículo, né? Poxa, mas Paulo, será que vai dar uma bronca nos filipenses já começando assim? Não, irmãos, vocês vão ver que ele não está dando bronca, não. Ele está querendo saber o que está motivando aqueles irmãos naquele momento. Então ele já começa questionando eles. Qual é a motivação de vocês? O que te leva a buscar a Cristo? O que te leva a estar aqui conosco, a fazer parte dessa igreja? E essa palavra é para nós essa noite. O que te trouxe aqui? O que te decidiu largar todas as outras coisas que você fazia lá fora para estar aqui caminhando com Jesus? Qual é a sua verdadeira motivação? Você sente comunhão com Jesus? Você sente o companheirismo de Cristo na sua vida, a parceria com Jesus? Versículo 2: então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Aqui a gente já percebe que Paulo não estava dando bronca nos filipenses, porque ele fala assim: completem a minha alegria. Ou seja, ele já era muito feliz, ele já estava muito alegre com o desenvolvimento da igreja em Filipos. Ele já estava muito alegre com os irmãos em Filipos. Então aqui ele só falou: completem a minha alegria. Como? Concordando uns com os outros, trabalhando em unidade. E é isso que ele falou, com a mesma forma de pensar. Essa palavra, essa frase, mesma forma de pensar, no original, quer dizer no mesmo som, cantando a mesma música, na mesma sintonia. A Merian também comentava algo comigo, né, Merian, no início? Ela disse: pastora, precisa haver sincronia quando a gente está louvando aqui no Ministério do Louvor. E em tudo.
A gente, como corpo de Cristo, nós precisamos estar alinhados numa mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo caminhar. Coisa ruim é quando você entra numa igreja, e isso a gente já sente de cara, mesmo quando a gente só vai visitar. Você entra numa igreja, numa denominação como essa, e você já começa a sentir que um pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito, o que abre o culto fala de um jeito, o que ministra o louvor pensa de um outro jeito, o pastor prega uma outra coisa, enfim, né? Pessoas divididas, né? Pessoas que não andam no mesmo propósito. A gente sabe de lugares onde cada ministério é como se fosse mini igrejas, porque cada um pensa de um jeito dentro daquele corpo. Gente, quando acontece isso, não flui. Não flui, não adianta. É por isso que o pastor Igor faz tanta questão de sempre estar passando a visão, estar passando aquilo que Deus tem dado, a direção que Deus tem dado, para que a gente possa nadar junto, para que a gente possa dançar junto a mesma música, cantar juntos a mesma música, para que não fique todo mundo perdido dentro do corpo, né? E aí Paulo sabia muito bem disso, por isso que ele deu esse valioso conselho para a igreja. Ele falou: completem a minha alegria, tenham a mesma forma de pensar, cantem a mesma música, andem no mesmo propósito. Qual é o propósito? Espalhar o evangelho, fazer Jesus conhecido. Então, esse é o propósito principal. Não é o meu nome ser conhecido. Já pensou se eu estivesse aqui com outro propósito? A igreja toda caminha no propósito de mostrar a reputação de Jesus. Aí eu subo aqui cheia de ego, querendo que o meu nome apareça, que o meu nome seja conhecido. É um outro pensamento, gente. É um outro propósito. Deus não atua no meio da confusão. Então a gente precisa estar alinhado. Se você ainda não entendeu o propósito de Deus para essa igreja, ore e peça esclarecimento, que o Senhor, Ele vai te mostrar, Ele vai te alinhar. Amém? Verso 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Verso 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Aqui, quando ele fala sejam humildes, no original da palavra, eu achei muito interessante. Ele quer dizer assim, ó: tenham visão e consciência interna da sua própria insignificância. Eu vou repetir, se você quiser anotar. Como é esse agir com humildade, esse ser humilde aqui que Paulo fala? Tenha a visão e a consciência interna da sua própria insignificância. E aqui Paulo não quis dizer assim, ó, se sintam menosprezados, inferiorizados, porque vocês não valem nada. Não, de forma alguma, gente. Quando a gente reconhece a nossa própria insignificância, a gente não está se diminuindo e se menosprezando. Quando a gente considera o outro superior a nós mesmos, sabe o que a gente está fazendo? Protegendo o nosso coração. Presta atenção. Quando a gente reconhece isso, a gente está protegendo o nosso coração do mesmo sentimento que moveu Satanás. O orgulho e a soberba. A vontade de aparecer, a vontade de impressionar, a vontade de ser como Deus. Sabe? Então, Paulo deixou muito claro, sejam humildes. Reconheçam a sua própria insignificância. E Paulo sempre frisava a comparação entre nós e Cristo. Cristo como nosso exemplo. Por quê? Porque quando a gente se espelha em Jesus, a gente enxerga a nossa insignificância, né? De repente, se eu me comparar com a irmã Nasa, vai ser muito fácil para mim dizer que eu sou melhor nisso ou naquilo, ou ela dizer que ela é melhor nisso ou naquilo do que eu. Nós como seres humanos, o ser humano faz muito isso, né? O ser humano faz muito isso. Agora, quando eu olho para Jesus, perfeito, eu não tenho outro caminho a não ser enxergar a minha insignificância, não é verdade? Por isso que Paulo, ele sempre frisava a comparação com Cristo Jesus. E aqui, a gente vai para a segunda divisão, que é justamente sobre isso que nós vamos falar, gente. Versículo 5. A segunda divisão vai ser do versículo 5, se você quiser marcar, até o versículo 11. Ele fala aqui sobre o nosso maior exemplo de autorrenúncia e sacrifício altruísta, que é o exemplo de Jesus.
tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Olha, acho legal como essa versão traduz, né? Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Gente, Jesus tinha todos os motivos de se achar, não é verdade? Tipo, ele vestiu a nossa roupa, ele desceu do seu trono, ele deixou a sua divindade, o seu trono celestial, vestiu a nossa roupa de ser humano para sentir dor de barriga, dor de cabeça, enjoo, cansaço, suor, calor, tudo isso, gente. E no banheiro, gente, o próprio Deus indo no banheiro, você já parou para pensar? Ele deixou a sua própria divindade para vestir a nossa roupa e ele tinha todos os motivos para se achar. Ó, não fala assim comigo não, eu sou Deus, não esquece. Eu estou aqui vestido de homem, mas eu sou Deus. Mas ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. E a gente que não tem nada para se vangloriar, só porque fala, sei lá, não sei quantos idiomas, ou porque estudou muito, ou se formou em 3, 4 faculdades, acha que tem o direito de se achar melhor do que o outro que é analfabeto. Né? Se acha melhor. Então Deus, sendo Deus, não considerou a sua divindade como algo a que devesse se apegar. Muito pelo contrário, ele neutralizou o seu poder, não foi? Ele neutralizou a sua divindade. Ele se neutralizou para poder vestir a nossa roupa. Já pensou nisso? Não é verdade? Então o que Paulo fala aqui? Tenham a mesma maneira de pensar do que Jesus, a mesma mente de Cristo, que mesmo podendo se achar, não se acha. Olha só a comparação. Adão, por que Adão e Eva comeram aquele fruto, gente? Bastou a serpente falar que eles seriam como Deus, né? Saberiam diferenciar o bem do mal e tudo mais, teriam conhecimento, e aquilo despertou a vontade dos dois de comerem o fruto. Adão, ele quis ser como Deus, ele pecou para ser como Deus, e o próprio Jesus se esvaziou da sua divindade, se esvaziou. O segundo Adão veio como exemplo de humildade. O primeiro Adão deu um exemplo de orgulho, o segundo Adão veio com um exemplo de humildade. Então sempre que a gente se lembrar disso, sempre que a gente tiver vontade de se orgulhar, sempre que a gente sentir vontade de se achar, vamos parar só um pouquinho, respirar fundo assim, ó. E lembrar do exemplo de Jesus. Amém? Versículo 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Jesus se rebaixou. O pastor Jean sempre usa o exemplo aqui, não sei se vocês vão lembrar nas pregações dele, que é como se a gente se tornasse uma formiga do açúcar. É mais ou menos isso. Você já parou para pensar? Jesus se esvaziar da sua divindade para vestir a roupa de um ser humano, né? Para se tornar um ser humano. É a mesma coisa que se hoje eu me tornasse uma formiga do açúcar. E eu começasse a ver o mundo de uma outra forma, né? Eu como uma formiguinha. Já pensou isso, gente? Quem aqui aceitaria esse desafio? Olha, irmã Nasa, hoje você tem que se tornar uma formiga do açúcar para que fulano seja salvo. Eu não, Senhor, eu quero crescer, eu vou me rebaixar, né? A atitude de ser humano é essa. Mas Jesus, ele se rebaixou, gente. Ele foi profetizado por Isaías, foi tudo profetizado, e Jesus cumpriu exatamente o que havia sido profetizado. Ele se esvaziou. Verso 8, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era tão submisso à vontade do Pai, que quando ele estava orando pouco antes de ser crucificado, pouco antes de começar a tribulação dele lá, né, o sofrimento para ele ser crucificado, ele orou: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Jesus era submisso em todas as suas atitudes. E às vezes até para orar, gente, a gente ora errado, a gente ora: oh, Senhor, faz Senhor, faz desse jeito, faz desse jeito. A gente olha tanto para a nossa vontade e a gente não vê as coisas acontecerem, não é verdade?
poxa, mas eu oro tanto, eu oro tanto, eu oro tanto. No culto eu oro, chego em casa eu oro, por isso e isso não acontece. É porque você está orando conforme a sua vontade. Você já parou para perguntar, Jesus, é assim mesmo que o Senhor quer fazer? É desse jeito que eu estou orando para acontecer com essa pessoa, com essa situação? É isso que o Senhor quer? Jesus foi submisso. E como nós temos que aprender sobre submissão, não é verdade? Desde pequenininho, eu estou numa batalha lá em casa com meu filho de 4 anos, para que ele entenda o que é submissão. Quando ele estiver na sala de aula, ele tem que submeter a professora que está lá. Quando ele está em casa, ele tem que submeter a mim e ao pai dele. Quando ele está na igreja, ele tem que submeter ao pastor. Quando ele está na salinha, ele tem que submeter a Alessandra, as tias que estão lá. Como é difícil entranhar, como é difícil introduzir isso na mente da criança, na mente do ser humano. A gente já nasce rebelde, gente. A gente já nasce com a vontade de fazer a nossa vontade só e pronto, acabou. Micael fala, não mamãe, é isso que eu quero, pronto. Eu, pronto nada menino, te ajeita, tu tem 4 anos. Então, mamãe você fala muito, fica quieta que eu quero falar. Eu disse, não senhor, você fica quieto e espera a sua vez. O ser humano já nasce com essa vontade. Eu quero aparecer, eu tenho que falar, eu tenho que furar fila porque eu tenho que estar lá primeiro, eu sou melhor do que o outro, né? A minha vontade tem que ser feita. Entra nos relacionamentos assim, né? Já começa a namorar, já quer que o namorado faça todas as vontades. Imagina como não vai ser depois do casamento. Fala Deus, não sei porque eu falei isso agora. Não é verdade? O ser humano já nasce cheio de vontade, gente. Que nem um amigo da minha irmã, que ele nem é crente. Mas aí ele vê umas situações assim de os seres humanos, ele fala assim, rapaz, mas Jesus tem cada filho, né? Só Jesus mesmo para aguentar. E ele nem é crente, ele fala isso. Nordestino, muito engraçado. Então, gente, não é verdade? É só Jesus para aguentar a nossa teimosia, pessoal. É só Jesus para perdoar e ser misericordioso conosco. Mas uma hora a gente tem que aprender. Porque senão não é para a vida toda, não. Todas as chances da face da terra, não. Uma hora a gente tem que aprender. Amém? Versículo 9. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Repita comigo, uma vez que eu preguei aqui, eu falei isso para vocês. Repita para ficar bem entranhado em você, bem impregnado. Primeiro a cruz, depois a coroa. Vamos repetir de novo? Vamos lá. Primeiro. Tem gente que só quer a coroa, não quer passar pelo processo da cruz, né? Não quer não, é chato, dá trabalho. Mas Jesus foi submisso em toda a sua vida aqui na terra. E Ele obedeceu o propósito do Pai até o fim. Ele cumpriu o propósito do Pai até o fim, mesmo sendo contra a sua vontade. E o que aconteceu? Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, até no inferno. Vocês já pararam para pensar? Até no inferno. Lá em Apocalipse diz que Jesus tomou as chaves da morte do inferno. E eu conversando com meu esposo, e eu chorava, imaginando quando Jesus morreu e ressuscitou, e se apresentou para aqueles mortos que tinham morrido antes dele vir, lá no Antigo Testamento, e que foram justos. Vocês já pararam para pensar nisso? Antes de Jesus vir, existia um lugar para onde os justos iam quando morriam, que era o seio de Abraão. Vocês já leram sobre isso? E aí Jesus vem, morre, ressuscita, e agora Ele é a resposta, Ele é o esperado. Ele é aquele que eles profetizavam no Antigo Testamento. Ele é aquele pelo qual eles esperavam lá no Antigo Testamento. E aí Jesus chega e se apresenta como resposta para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi. Já pensaram nisso? Para Esther, para Ruth, não é verdade? E aí eu chorei, o Jean citando os versículos para mim. Quando Jó fala, o meu Redentor vive.
Aí Jesus chega lá, ó, depois que ele já pegou as chaves da morte, que a morte não tem mais poder sobre o Filho de Deus, porque Jesus morreu e ressuscitou. E aí Jesus chega para Jó e fala: eu sou o seu Redentor. Aí ele chega para Davi e fala: eu sou o seu pastor. Eu sou o tabernáculo de Deus. Aí ele chega para Isaías e fala assim: eu sou o maravilhoso conselheiro que você profetizou. Eu sou o Deus forte, o príncipe da paz, do qual você falou e profetizou. Aí ele chega para Esté e fala: eu sou o rei dos reis, que estende o cetro para você e te redime. Aleluia. Eu sou a resposta para vocês. E Jesus é a resposta no céu, na terra e debaixo da terra para aqueles que já morreram. Ele é soberano. Ele está acima, no lugar de mais alta honra. Não há nenhum nome que possa se comparar ao nome dele. Não há ninguém que possa se comparar à sua glória. Aleluia. Não há ninguém, gente. É por isso que a palavra diz que a gente tem que amar mais a Jesus do que o nosso cônjuge, do que os nossos filhos, do que a nós mesmos, do que o nosso trabalho, do que a nossa reputação, do que as coisas desse mundo. Ele é mais importante. Ele é o motivo de estarmos aqui. Amém? E aí abre um leque gigante para a gente falar nessa noite. Assim como Jesus foi a resposta para cada uma dessas pessoas que eu citei, tem tantas outras mais, né? A minha pergunta para você refletir nessa noite é: quem Jesus tem sido para você? Qual tem sido a experiência pessoal que você tem tido com Jesus? Será que você conheceu Jesus e Ele supriu a tua carência de paternidade, que você teve toda a vida e agora você não tem mais porque Ele supriu aquele vazio de paternidade que você tinha? Ou será que era uma carência de mãe, porque você foi abandonado? Ou será que foi uma carência porque você foi abandonada pelo seu marido, ou vice-versa? Ou será que Jesus, você teve um encontro com Ele e Ele preencheu as lacunas do seu coração, tinha tanto vazio no seu coração, tinha tanta tristeza, tinha tanta dor, tinha tanta ferida, e Jesus veio e curou? Qual tem sido a sua experiência pessoal com Jesus? Infelizmente, muitas pessoas sentam no banco da igreja, entram e participam de todos os cultos, mas elas não têm experiência com Deus. Elas não sabem o que é sentir o toque de Deus, a cura de Deus, o abraço de Deus, simplesmente por não se abrirem, simplesmente por não buscarem, simplesmente por não mergulharem. E o que me chama a atenção no apóstolo Paulo é que a partir do momento em que ele teve o encontro com Jesus, o encontro pessoal dele, um homem com tanto conhecimento, um homem tão inteligente, tão sábio, mas a partir do momento que ele teve o encontro pessoal com Jesus, a vida dele foi totalmente transformada. E ele começou a mergulhar. E ele queria mergulhar cada vez mais fundo. E ele nunca estava satisfeito. E qual foi o resultado disso, gente? Todas essas cartas que ele escreveu. O resultado está aqui. Todas essas cartas que edificam a igreja do Senhor até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Paulo não era privilegiado não, irmão. Ele foi feito do mesmo material que a gente. A diferença é que ele nunca desistiu de Jesus, muito pelo contrário, o amor dele por Jesus só crescia, a entrega dele só aumentava. No fim ele disse: eu cumpri a carreira, ele estava satisfeito com o trabalho dele. Um homem que fala para a igreja de Filipos se alegrar e buscar. No momento em que ele estava preso em Roma, gente, preso. E essa daqui foi a última carta de Paulo. Logo depois ele morreu. Foi a última carta que Paulo escreveu. Um homem só fala em alegria, só fala de encorajamento. É só o Espírito Santo para fazer isso, gente. O rio está aí, gente. Só falta a gente entrar e mergulhar.
A terceira divisão a gente vai ler do verso 12 até o verso 18, tá bom? Aqui nessa terceira divisão, Paulo fala do seguinte: vocês viram o exemplo de Jesus, né? E agora, que resposta vocês vão dar com a vida de vocês? Olha só, verso 12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Aqui mostra Paulo reconhecendo a obediência da igreja em Filipos, dos filipenses, ele reconhecendo a obediência deles, né? Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Aqui o Paulo reconhece que eles eram muito obedientes, mas ele diz: mas agora que eu não estou mais aí é que vocês têm que buscar mesmo. Por isso que o pastor Igor fica um pouco chateado quando ele está viajando e começa a dar pouca gente no culto. Ele diz: eu fico muito chateado. Aí que era para lotar mesmo, gente. Queria vocês tomando conta lá, não precisando de mim. E é verdade, gente. Paulo falou: quando eu estava aí, vocês seguiam tudo o que eu falava. Servos obedientes, pessoas obedientes, submissas, uma igreja obediente. Ele era muito contente com a igreja de Filipos. Mas agora que eu estou longe, sigam ainda mais. Busquem com mais afinco, trabalhem com mais afinco a salvação de vocês. Não percam a salvação. Não percam esse presente que foi dado a vocês. Muito pelo contrário, multipliquem. Até porque Paulo estava falando também para novos convertidos. Pessoas que vieram depois que ele passou por lá, que ele fundou a igreja lá. Não é verdade? Verso 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Algumas versões diz: Deus está gerando em vocês tanto o querer quanto o efetuar, quanto o realizar. O que a gente aprende aqui, gente? Até a vontade de agradar ao Senhor é Ele que gera em nós. Não é só a concretização da obra, até a vontade de trabalhar para Jesus, até a vontade de obedecer a Ele, é Ele que gera em nós. Então, um conselho que eu te dou: você está desanimado? Não quer trabalhar para Jesus, porque você fala: toda a vida a mesma coisa e tudo mais, não tem vontade de fazer nada no reino de Deus, não tem vontade de obedecer a Jesus? Busque a Ele. Está faltando combustível em você, está faltando gasolina. O carro está estancando, o carro está parando, está faltando gasolina. Busque a Ele, porque Ele vai gerar essa vontade em você. Eu posso te garantir, Ele vai gerar essa vontade em você. Verso 14, olha que interessante esse versículo maravilhoso. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Gente, enquanto Pedro discutia com Filipe, ele e Filipe discutiam sobre as questões da lei, Paulo entrou no barco e se mandou, foi espalhar o evangelho de Jesus pela terra. Né? Paulo não perdeu tempo discutindo, sabe por quê? Quando a gente para ouvir muitas questões, muitas discussões, muitas opiniões, a gente perde o nosso tempo, e tempo é vida. A gente só perde tempo quando a gente para com murmuração, discussão. Irmão, não perca tempo com isso não. Isso não vale a pena não para você. Mas porque eu estava conversando com a irmã fulana e ela me despertou e realmente assim mesmo, se fosse de feito diferente era melhor. E você perde tempo com isso. Sabe o que você vai fazer? Vai fazer o que Deus te mandou fazer. Vai fazer o que Deus te deu para fazer. Você ganha muito mais do que parando, discutindo, reclamando, murmurando. Murmuração só traz desânimo para a gente. Murmuração não acrescenta em nada na nossa vida. A gente começa: estou cansado, não quero mais, não vale a pena, não sou reconhecido, não sou amado, isso, aquilo. A gente só perde tempo, a gente não resolve nada com isso. Então Paulo falou assim, façam tudo sem queixas e murmurações. E olha que Paulo tinha respaldo para discutir, tinha ou não tinha? Paulo era fariseu de fariseu. Paulo tinha conhecimento grandioso sobre as escrituras, sobre a lei no judaísmo. E ele não perdeu tempo discutindo com Pedro. Ele entrou no barco e foi.
E está aqui o resultado, ó, dele ter ido. Ninguém está vendo você semear lá na sua célula. Você semear lágrimas, você semear conselho, semear oração. Mas no reino de Deus isso está fazendo a diferença. Um dia você pode até não ver o fruto do seu trabalho aqui na terra, mas lá no céu você vai ver. Amém? Então, não perca tempo não, faça. Faça porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui nessa terra. Versículo 15, de modo que ninguém possa acusá-los, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida. E esse mundo cheio de gente corrompida quer dizer um mundo cheio de pessoas que distorcem a verdade. Alguma semelhança com a nossa geração? Que tem de gente distorcendo a verdade por aí, não é brincadeira, né? Defendendo a sua verdade, né? Defendendo a sua opinião. O conselho de Paulo para nós é o seguinte: levem uma vida simples, levem uma vida pura, não dê motivos para que as pessoas apontem o dedo e te acusem de alguma coisa. Levem uma vida simples. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Simplicidade, gente, simplicidade. Vamos parar de enfeitar demais, de inventar coisa demais. Vamos para a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra de Deus. Amém? A gente vai ver os resultados. Deixa Deus trabalhar. Verso 16: apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, eu me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e não trabalhei inutilmente. Olha o que Paulo está falando. No dia que Cristo voltar, eu vou ver o fruto do meu trabalho, dos açoites que eu levei, né? Do cansaço que eu passei, da perseguição que eu sofri, das calúnias que eu sofri. Eu vou ver o resultado de tudo isso quando eu ver vocês crescendo, quando Cristo voltar e vocês estiverem lá comigo. Sabe por quê, gente? Paulo falou isso. É muito cansativo a gente investir em coisas vazias, não é mesmo? Quando a gente passa tempo gastando em coisas vazias, que não vão trazer nada de edificante para a nossa vida, é muito, muito cansativo. Então Paulo disse assim: quando eu ver o fruto do meu trabalho, eu ficarei contente, porque eu vou ver que eu não trabalhei em vão. Eu não trabalhei em prol de coisas vazias. Eu investi naquilo que é eterno. Invista naquilo que é eterno, irmão. Aquela irmã, aquela amiga, aquele amigo que te dá trabalho, que você está lá falando de Jesus, orando por ele, por ela, está cansado já. Não cansa não, irmão. No dia que ele se converter, que você estiver lá na glória com ele, tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena. É claro que você não vai carregar o jugo das pessoas sobre as suas costas, não é isso. Você não vai carregar o jugo, mas semeie. Lance a semente, lance, não deixe de lançar, não deixe de semear. Uma hora vai florescer, uma hora vai dar fruto. Amém? Verso 17, é 17? Contudo, me alegrarei mesmo se eu perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Eu quero que todos vocês participem dessa alegria. Paulo estava falando assim, ó: se o que eu fiz na minha vida gerou vida em vocês, então eu morro feliz. Não se entristeçam com a minha morte, porque eu cumpri o propósito de Deus. E o que eu gerei, se o que eu gerei gerou vida em vocês, se o que eu fiz gerou vida em vocês, se eu multipliquei essa vida de Deus, então pronto, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Versículo 18: sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. Estava querendo dizer assim: não se entristeçam mesmo que eu morra, porque a minha morte não é motivo de derrota, é motivo de alegria, porque o Evangelho se multiplicou, se propagou, o propósito de Deus se cumpriu. Você já parou para pensar aquilo que o pastor Jean falou na semana passada? Se não tivesse aberto essa igreja lá em Filipos, na Europa, gente, como é que teria chegado até nós aqui no Pará, no norte do Brasil? Não é mesmo? Aquela visão que Paulo recebeu de Deus tão clara, que levou ele à Macedônia. E lá Deus preparou tudo, aquela mulher se converteu, a Lídia, e abriu as portas da sua casa. Viu, irmã, que é anfitriã aqui?
ela abriu as portas da casa dela para que a igreja começasse. Você está abrindo as portas da sua casa para que vidas sejam salvas. O seu trabalho não é em vão. Amém? E aí tudo isso começou lá, gente, numa cidade que não tinha nem sinagoga. Filipos era uma cidade que não tinha nem sinagoga. E a igreja de Jesus começou ali na casa de uma mulher. E da Europa foi para os Estados Unidos. E dos Estados Unidos veio para o Pará. Através daqueles homens que trouxeram o avivamento, né? Gente, glória a Deus pela vida de Paulo. Às vezes a gente não está vendo, Paulo não está vivo para ver, vivo aqui terreno, né? Às vezes a gente quer fazer coisas para ver na mesma hora, né? Poxa, mas eu não estou vendo, ninguém está vindo pouca gente, não sei o quê, meu trabalho está sendo em vão. Não, se você está firmado em Jesus, se a sua prioridade é Jesus, se Ele está no controle de tudo que você está fazendo, meu irmão, vai dar fruto, pode ter certeza. Você pode nem ver, pode morrer e não ver, mas vai dar. Você vai deixar um legado. Tem um pastor que meu esposo assiste até hoje, o pastor David Wilkerson. Ele tem mensagens legendadas no YouTube. Gente, ele é um Paulo da nossa geração, o cara pregou muito. E ele morreu já tem acho que uns 10 anos. Em 2004 ele faleceu e ele edifica. E pessoas se convertem, pessoas são edificadas e alicerçadas em Jesus através das mensagens dele que estão lá no YouTube. Olha que bênção. Às vezes uma mensagem que você pregou numa célula no bairro mais distante aqui de Castanhal. Aquela pessoa recebeu e ela vai multiplicar isso. Você nem sabe por onde ela vai andar. De repente ela vai para as nações e você pode nem ficar sabendo. Mas você foi que semeou. Você foi o primeiro que semeou. Hoje o Jean me falava assim, poxa, hoje eu posso ajudar no ensino da igreja. Hoje eu posso esclarecer. Eu amo quando o Lucas me manda mensagem, ele falou. Que eu vejo empolgação no Lucão. O Lucão vai longe. Amém? Em nome de Jesus. Deus vai te usar muito, varão. Em nome de Jesus. E aí ele disse, eu amo quando ele me manda mensagem, porque hoje eu posso esclarecer. Porque antes eu corria atrás dos pastores e eu falava, e aí como é? E aí como foi que aconteceu? Me explica, eu quero saber, e essas cartas, e isso e aquilo, o que o apóstolo Paulo, e o Apocalipse, e não sei o quê. E aqueles pastores ensinavam ele. Ele não sabia de nada, e aqueles pastores ensinavam, e ele tinha tanta sede. Deus corresponde ao tamanho da nossa fome, da nossa sede. Amém? Deus sempre vai corresponder ao tanto que a gente busca a Ele. E a vontade dEle de se revelar a nós sempre será maior do que a nossa de buscá-lo. Então, gente, vamos aumentar essa sede. Vamos aumentar essa sede. Estou até com sede agora. Vamos aumentar essa fome. Tem mais de Deus para nós. Qual é o versículo que eu estou? Vê se vocês estão prestando atenção. Eu li o 18, não foi? Agora a gente vai para a quarta divisão, quarta e última divisão, que é do versículo 19 até ao 30. E nessa quarta divisão, o apóstolo Paulo fala da importância de companheiros verdadeiros para todas as horas. Aqui ele destaca 2 companheiros. Quem leu Filipenses 2 ficou com o dever de casa? Quem leu? Levanta a mão. Quem ouviu lá no áudio? Quem são esses 2 companheiros? Bem alto. Um de cada vez. Os 2 companheiros que Paulo vai citar agora. Não põe a colinha não, não põe a colinha. Um está ali na colinha já. Paulo destaca aqui Timóteo e Epafrodito. E ele fala o quanto é importante, né? Ele mostra para a gente o quanto é importante a gente ter pessoas assim ao nosso lado, que caminham na mesma visão que a gente, né? Pessoas que a gente pode contar, com quem a gente pode contar. Verso 19. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Verso 23. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. Gente, olha Paulo honrando Timóteo, né? Como um pai honra um filho.
que Timóteo caminhou ao lado de Paulo, servindo e aprendendo como um filho. E é interessante que Timóteo, gente, ele era filho de grego com uma judia. Então, o Timóteo ele poderia ter pendido para um dos dois lados. E graças a Deus ele escolheu a melhor parte. Por quê? Porque o grego, gente, ele tinha uma cultura de que ele defendia os seus próprios interesses. Ele queria saber só dos seus próprios interesses. Timóteo poderia ter ido pelo caminho do seu pai, que era grego. Mas ele decidiu seguir o exemplo da sua mãe e da sua avó, que eram judias. E aí, ele escolheu a melhor parte. Ele aprendeu tanto com Paulo, como um filho aprende com o pai mesmo, né? Timóteo, ele provou o seu valor. Paulo destaca aqui, ele provou o seu valor. E ele disse, eu vou enviar ele para vocês, porque ele provou o seu valor e porque ele se importa com vocês. Os outros não, os outros se importam com eles mesmos, mas ele se importa com vocês. E interessante como Paulo, ele honra Timóteo, assim, né? Para a igreja, né? Ele expõe a sua admiração por Timóteo. E é interessante a gente parar para pensar nisso, sabia? Eu quero que você pare para pensar agora, será que você tem tido pessoas que caminham com você, que você tem instruído, tem ensinado, discípulos de verdade, sabe? Pare e pense por um minuto se você tem pelo menos um discípulo ou discípula para a mulher, né? Que se pareça com você, que pensa da mesma forma que você pensa, que caminha na mesma visão que você, e que se um dia você faltar em alguma coisa, você pode mandar essa pessoa no seu lugar. Bora parar para pensar? Que isso aconteceu com Paulo. Paulo podia confiar de olhos fechados em Timóteo, no filho que ele formou. E sabe de uma coisa? Não tem sentido a gente estar vivo aqui nessa terra se a gente não formar pessoas, se a gente não semear na vida de pessoas, se a gente não investir em vidas. Não vale a pena, então é melhor a gente ir para o céu com Jesus, é ou não é? Parar de sofrer, parar de ter doença, parar de chorar. Se a gente está aqui respirando, está vivo, é porque Deus quer que a gente invista naquilo que é eterno. Paulo investiu na vida de Timóteo. Timóteo se tornou um obreiro aprovado. Invista na vida de alguém. Dever de casa para você, tá? Fala assim, Jesus, eu quero essa pessoa em quem eu possa investir e eu possa tornar essa pessoa um verdadeiro discípulo do Senhor. E eu quero ver o resultado. Que ele seja melhor do que eu, que ela seja melhor do que eu, que ela faça mais coisas do que eu. Paulo sabia que ia morrer, gente. E ele acreditava em Timóteo para continuar o seu trabalho. Próximo que ele falou aqui, versículo 24. Ele continuou falando aqui, eu tenho confiança no Senhor, de que em breve eu mesmo irei vê-los. Ele ainda tinha, né? Ele ainda deu essa palavra de consolo para a igreja, né? Mas ele não foi, porque logo depois ele morreu, né? Mas ele tinha essa esperança. Mas ele também tinha a esperança de que se ele não fosse, ele iria enviar Timóteo. Versículo 25, enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Epafrodito foi aquele que levou a carta aos filipenses. Ele era um filipense e ele estava em Roma ajudando a Paulo. E a igreja os filipenses, a igreja de Filipos, que enviou Epafrodito com uma grande oferta para ajudar Paulo enquanto ele estava preso em Roma. E aí Paulo falou assim, penso que eu devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas. Gente, companheiro de luta. Como isso é raro, né? A gente começa a lutar um pouquinho, o povo tudo se afasta, né? Vamos orar por mais Epafroditos no nosso meio. E que sejamos Epafrodito na vida de alguém. Por que não? Que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado, porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Recebam-no com grande alegria no Senhor e dê-lhe a honra que ele merece.
pois arriscou a vida pela obra de Cristo, e esteve a ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Amém? Gente, Paulo fez questão de frisar aqui para os irmãos, e acabou. Vamos fazer um poderia ter 50 versículos, né? Que a gente ia ficar aqui prestando atenção, amém? Então a gente encerra aqui com a vida, o exemplo de Epafrodito. Paulo fez questão de destacar Epafrodito como um servo bom e fiel. E aí, com certeza, Epafrodito queria voltar para casa. Ele era de Filipos, ele queria voltar para casa. Mas ele estava lá ajudando Paulo. E Epafrodito quase morreu e Deus o livrou da morte, por misericórdia dele e por misericórdia de Paulo também. Às vezes Deus livra alguém que está andando com a gente por amor a gente, sabia? Deus livra, Deus ouve as nossas orações, não é verdade? Porque Deus sabia o quanto era importante que Paulo tivesse Epafrodito junto com ele, e o quanto que a igreja de Filipos precisava também de Epafrodito ali junto deles naquele momento. E Epafrodito foi um grande exemplo, ele arriscou a sua própria vida. Quantos de nós, gente, vamos parar para pensar? Vamos dar um exemplo aqui. Está repreendido em nome de Jesus, mas vamos supor que o pastor Igor fosse preso, acusado de algum crime. Quantos de nós arriscaria a nossa vida para ir lá ajudá-lo, sabendo que ele estava preso por amor a Cristo, porque ele estava pregando o Evangelho? Porque aqui com certeza Epafrodito, quando foi para Roma ajudar Paulo, ele deve ter pego algum vírus lá da região, alguma doença e quase morreu. Ele sabia que ele corria esse risco. Quantos de nós estamos dispostos a ir onde o Senhor mandar? Eu lembro quando eu casei com o Jean só falava na Rússia, gente. E eu já casei assim, ó, me tremendo, porque chegava profeta e falava, te prepara porque esse varão aí eu escolhi, você vai estar junto dele para grandes coisas. Eu, eita Jesus, não sei se um dia a gente ainda vai para a Rússia, mas só de pensar em ir para a Rússia já me dava um gelo na barriga. Mas eu falava, tá bom Jesus, que o Senhor quiser a gente faz. E é verdade, gente, a gente tem que orar com medo mesmo, tá? Né, Eliana? Com medo mesmo. Se for da vontade de Deus, irmão, Ele vai preparar a gente, vai fortalecer, encorajar para a gente fazer tudo aquilo que Ele determinou para nós. E tudo vai dar certo. A gente vai conseguir frutificar. Na verdade, a gente só vai conseguir frutificar e fluir quando a gente estiver realmente dentro da vontade de Deus. Enquanto a gente estiver só dentro da nossa vontade, irmão, dá fruto não, viu? É água parada. Dá fruto não. Né, Paulinho? É cansado mesmo, né, Paulinho? Bora para o evangelismo, bora orar, bora. Né? Que privilégio, gente, servir a um Deus vivo e todo-poderoso. Enquanto a Merian estava adorando a Jesus aqui, a Ele a glória, a Ele a glória. Eu parei e fiquei pensando assim, quantas pessoas estão em terreiro de macumba, com portas fechadas, com a sua melhor roupa, o seu melhor sapato ali, né? Levantando adoração a deuses falsos, a demônios. E a gente aqui tem o privilégio de servir a um Deus vivo, onipotente, onipresente, soberano, que está acima de todas as coisas, e a gente está borocochô. Vamos falar assim, ó, show, desânimo. Eu quero o renovo do céu sobre mim nessa noite. Agora que eu vou trabalhar para Jesus mesmo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos aplaudir ao Senhor nessa noite.